ideia de cantar isso, né? E como cantar isso? Então, para cantar isso, um festival. Porque era o que se tinha na cidade. Era um momento esperado da cidade, né? Todo ano ia ter a vindima. Era um clima muito bom. Era uma coisa muito linda, muito festiva. Era notas musicais no ar, assim, da cidade. Essa geração, o que a gente viveu, eles não vão viver dessa forma. Eles vão viver outras coisas que nós também depois não viveremos. Mas acho que esse saudosismo, essa coisa de querer, de esperar, eu acho que isso só quem viveu. Na década de 1970, o Brasil vivia sob uma ditadura civil-militar, implantada através de um golpe em 1964, onde militares, com apoio de alguns setores da sociedade, colocaram fim ao governo do presidente João Goulart. Declaro vaga a presidência da República! O 1º de abril de 1964 amanheceu com manchetes extremamente sérias. Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo. Abril foi o mês de cassações, prisões e exílios. Nesta mesma década, no ano de 1975, Flores da Cunha, um município no Rio Grande do Sul, voltado para o setor vitivinícola e iniciando um processo de urbanização e industrialização, empreendeu um festival musical com canções inéditas e autorais chamado Vindima da Canção Popular, realizado pela Prefeitura Municipal com o apoio do Clube dos Compositores de Porto Alegre, tendo como objetivo a divulgação da cidade, do turismo e sua cultura. Entre os anos de 1975 e 1993, foram realizadas 16 edições do festival, trazendo para Flores da Cunha compositores e intérpretes de todo o estado e até de fora dele. As vindimas da canção eram anuais e estavam engajadas dentro de uma ciranda de eventos musicais presentes em todo o Rio Grande do Sul, espelhando-se no modelo dos grandes festivais televisivos da década anterior. A primeira parte desse vídeo historiográfico conta a ideia inicial desse evento, a cena cultural de Flores da Cunha e como as vindimas da canção se estruturavam, dentro do que seria um dos maiores festivais musicais com categoria livre do Rio Grande do Sul. Mas em 75, a gente estava no meio do biênio da colonização. 74 eram 150 anos da colonização alemã e 75, 100 anos da imigração italiana. E acho que isso motivou a realização da vindima. Além, é claro, do sucesso da Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, que começou em 1971. Já tinha na época a Califórnia da Canção Nativa, que era bastante importante no estado, e devia ter a Ciranda Teuton Rio Grandense, que era um evento, um festival de música que fazia esse link da cultura gaúcha com a cultura germânica em Taquara, né? E aí meu pai diz assim, não, acho que seria muito legal fazer um festival de música que também evidenciasse a questão do tema da uva e do vinho, né? E daí que surgiu. E ele conta que entrou em contato na época, eu não sei se foi ele que entrou em contato ou foi com o Clube dos Compositores do Rio Grande do Sul. Mas o Clube dos Compositores na época o presidente era Demóstenes Gonzalez. E eu me lembro disso, meu pai conta. Eles marcaram por telefone uma reunião em Porto Alegre, num restaurante, não existia WhatsApp, celular, essas coisas todas, e quem chegasse primeiro do restaurante deixaria o nome na porta para depois ambos se conhecerem. E aí definiram então realizar um festival de música que fosse, e aí eu me lembro do meu pai, que fosse aberto, não precisava se restringir a algum tipo de tema, né? Por exemplo, a Califórnia era um festival nativista, né? Que eles precisam desenvolver o potencial turístico do município para promover a questão da uva e do vinho, que era o seu principal produto. E aí nasce uma ideia que, de acordo com que eu tenho conhecimento, pelo menos também parte do prefeito Raimundo Paviani, de que se poderia criar um festival de música, que era uma coisa que, apesar do cenário nacional já estar entrando em decadência, aqui no cenário estadual, é um momento de muitos festivais, né? Criar um festival para celebrar, através de música, a história da imigração.
E a ideia surge assim, meio que do nada. No primeiro momento, eles levam além essa ideia para o Clube dos Compositores em Porto Alegre, e aí sim surge o Festival da Vindima da Canção, que ela tinha no primeiro momento a ideia, dentro dos seus temas, de contar histórias sobre a imigração italiana. E para nós foi extremamente importante isso culturalmente. É que isso foi uma iniciativa do Clube dos Compositores Gaúchos, tá, de um cidadão chamado Demóstenes Gonzalez, que tinha essa intenção de fazer um festival e conversou com o prefeito da época, que era seu Raimundo Pavani, e ele abraçou a ideia de fazer um festival em Flores da Cunha. E aí é que surgiu a Vindima da Canção. Porque no momento que tinha um festival de música, era uma coisa interessante, que agradava, era arte, além de trazer muitas pessoas que participavam de todos os outros movimentos no estado do Rio Grande do Sul, ele também fomentava a pesquisa sobre a nossa história. Porque as canções, elas dependem, qualquer que fosse, do Sanguanel, do Rio das Antas, né? Qualquer uma delas, elas precisavam que eles pesquisassem, que eles soubessem. Então, nesse momento, se começou também, que é uma época que vai acontecer ali o centenário da imigração italiana no estado, começam também, então, a buscar essas pessoas mais idosas, ter um olhar diferente por um passado que ficou praticamente esquecido até ali. E eu acho que a Vindima surge não só, eu acho que mais do que a influência dos grandes festivais, a grande influência para a Vindima da Canção foram os festivais nativistas, que começaram a se proliferar no estado. O mais antigo deles é a Califórnia, né? E não havia um espaço para música popular. Porque de 71, desde a Califórnia, começaram muitos, eu acho que o Rio Grande do Sul chegou a ter quase 100 festivais de música e 95% vinculados, né, fechados com essa ideia da música nativista, da música mais, né, de projeção folclórica, como na Califórnia chamavam, mas uma música tradicional gaúcha, mesmo que muitas vezes também apresentassem bons compositores, né? E a Vindima acabava sendo aí o festival mais aberto. E a partir disso aí, os municípios começaram a investir em cima disso. E Flores da Cunha, como ela sempre teve um viés bem de turismo, bem turístico e soube trabalhar nesse sentido aí, o prefeito e os secretários viram que isso era possível e eles também criaram um festival de música da Vindima da Canção Popular em Flores da Cunha. E isso, de certa forma, colocou a Vindima durante um bom tempo como um festival aberto, né? Sem preconceitos e sem essa tendência assim, de ficar cultuando, né, a questão nativista, gaúcha e tal. E isso rendeu, acho que, bons frutos. E esse que foi o grande diferencial, na minha opinião, de Flores da Cunha, da Vindima da Canção Popular. Por quê? Porque ela trabalhou com dois temas diferentes, que não eram os comuns, que não era só o nativismo. E isso diferenciou Flores da Cunha. Mas a Vindima direcionava. Ela tinha tema, então tinha a categoria especial naquela época, que seriam composições relacionadas à uva, ao vinho, à cultura, à imigração italiana, né? Que a maioria dos festivais era a nível de música nativista. E o nosso, pelo que eu sei também, eu acho que era o segundo mais importante, ou maior, do nosso estado. E eu acho que também a gente ter a categoria livre, que até então os demais, não, pelo que eu sei, não tinham. E essa categoria especial também, que era, né, a valorização da nossa cultura, da nossa tradição. E esse engajamento, eu acho, do querer das pessoas, eu acho que isso foi um dos segredos e com que fez que ele acontecesse independente das mudanças, dos partidos que aqui passaram, mas eu acho que era o querer. Bem, eu acho que o festival chamado Vindima da Canção foi algo inédito na época, não sei exatamente de quem partiu a ideia, né? Mas unia, assim, cantores, compositores de todo o Rio Grande do Sul, até fora do estado, né? E foi um sucesso, foi uma ideia de sucesso realmente. Eu acho que o principal foi nós termos aqui um visionário, que era o Eloy Kunz. Eu acho que ele tinha uma visão muito à frente
de todas as pessoas, e ele percebeu que através de um festival de músicas poderia atrair muitos turistas e atrair principalmente artistas, cantores, os melhores que havia no estado. Eu fui convidada a fazer a apresentação da Vindima da Canção. E na época, o profissional ao meu lado que fazia era Pedro Henrique Motim, que trabalhava em rádio também. No começo era um grupo, eu diria até de boêmios, de jurados de Porto Alegre, Paulo Santana, Luiz de Miranda, um pessoal que vinha, e eles se divertiam muito também na festa aqui, né? Existia uma preocupação dos organizadores em ter critérios, em escolher. Não eram só pessoas daqui, tinham pessoas de fora, eu me lembro que da Famecos de Porto Alegre participava, e eram pessoas que tinham exatamente o conhecimento, viviam um pouco a música. O júri, de certa forma, era dividido, né, entre um pessoal que vinha pelo Clube dos Compositores e um pessoal de Flores da Cunha, de Caxias, né, que tinha uma seriedade muito maior, né, que tinha um cuidado muito maior principalmente com a qualidade das músicas apresentadas. E depois, então, na última, eu já lembro que, eu acho que as duas últimas foram realizadas no Parque da Vindima, né, que foi, então, porque o salão paroquial já não comportava mais o público, né, porque já eram muitas pessoas participando, por questão física, não comportasse mais, e a gente, então, passou a realizar no Parque da Vindima. Mas daí eu lembro que as pessoas diziam que não tinha o aconchego no Parque da Vindima que tinha no salão paroquial. Nossa, desde as primeiras, né? Porque as vindimas aí, a década de 70 e 80, fizeram parte da minha adolescência. Então, pra gente era um acontecimento aqui. Flores da Cunha se travestia assim de alegria, de festa. E a gente curtia muito, todas as pessoas que vinham de fora. E o nosso grupo, os amigos, assim, a gente esperava todos os anos por esse evento, né? Que na época, assim, a gente amava a música e todas as composições que tinham, lindas, que falavam da nossa história, né? Então, acompanhei muito, muito a vida toda isso aí. Todas elas, aliás. Era como se a gente não quisesse que terminasse, né? Então, isso era muito bom. O cenário musical de Flores da Cunha era próximo a zero. O que isso significa? Nós tínhamos, assim, acho que o único movimento musical da época, se eu não estou enganado, eram os conjuntos de baile, tá? Os conjuntos que eram formados para tocar em reuniões dançantes, baile, etc. O Coral Nova Trento, Banda Florentina e um coral que o professor Ivo fez no colégio. Só. Eu acho que não tinha, eu acho que éramos carentes, na verdade, né? Eu acho que culturalmente aqui fomos muito dados ao trabalho, mais do que qualquer coisa, as atividades artísticas e culturais, né? Eu acredito que depois que começou, não que tenha sido a Vindima, mas pelo surgimento de pessoas, porque não fui só eu ali naquela época. O grupo, tinha outras pessoas que tocavam, que compunham, com a intenção de participar da Vindima. Não havia muitas questões assim culturais nem nada, né, nesse sentido. Eu acho que a Vindima preenchia um espaço muito importante. Por isso que era esperado também, ano a ano, naquele momento de 75 para diante, até os anos 80, aí ela vem até a 12ª, o que eu acho que é quando ela acontece sem interrupções. Ela vem sempre esperada ano a ano, né? Longas conversas nos bancos da praça, as mesmas histórias, velhas paixões, eles se encontram trazendo calor nas boinas e cachecol.